Fala galera, fala minha família, é um prazer enorme, gigantesco, monstruoso, estar aqui contigo para mais essa videoaula, a terceira videoaula da nossa série sobre refração. Falamos primeiro sobre a refração, a apresentação do fenômeno, o que é explicado pela refração. Depois a gente falou nas leis da refração, índices de refração e leis da refração. Primeira e segunda leis. Agora, da segunda lei, nós temos algumas consequências imediatas dessa segunda lei, certo? Que poderia ter sido colocado na aula anterior. No entanto, ela ficaria maçante, ficaria cansativa para você, e esse não é o nosso objetivo. Então, veja isso como uma segunda parte da aula que fala sobre as leis da refração. É como se fosse uma segunda parte, é um complemento. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre as consequências da segunda lei. Beleza? Vem comigo. Primeiro, pense agora em dois meios ópticos transparentes, meio A e meio B. Eu nem sei que meios são esses, os meios A e B, não sei. Aqui está normal. Agora imagine um raio de luz que incide na superfície que separa o meio A do meio B, nessa interface que separa os dois meios, ele incide com um ângulo de incidência, opa, cadê minha caneta? Com um ângulo de incidência de 0 graus. Ô Grego, não é 90, cara? Não, 90 é o ângulo que o raio forma com a superfície. Lembra que o ângulo de incidência a gente não mede com a superfície, não é esse 90 aqui. Deixa eu apagar o cara, não é esse 90 aqui. O ângulo de incidência a gente mede em relação a normal. O ângulo do raio em relação ao normal, o raio está em cima do normal. Então o ângulo de incidência é 0. Independente de quem sejam os meios A e B, se o ângulo de incidência vale 0 grau, o ângulo de refração também será 0. Ou seja, o raio de luz vai atravessar do meio A para o meio B sem sofrer desvios. Ou seja, ele vai passar reto. É o único caso, é a única situação onde a luz atravessa de um meio para outro que seja opticamente diferente e não sofre nenhum desvio. Houve refração? Houve. Lembra que refração não significa desvio. Refração significa mudança na velocidade. E a velocidade da luz vai mudar. No entanto, não há mudança na direção, não há desvio na propagação da luz do meio A para o meio B. Independente de quais sejam os índices de refração do meio A, do meio B, independente de qual seja o meio mais fácil, mais difícil, não importa. Se a incidência é normal, ou seja, se o ângulo de incidência vale 0 em relação ao normal, o ângulo de refração vai ser 0 também. Mas vamos nos aprofundar, é para isso que a gente está aqui. Imagine que o problema te dá essa informação aqui, ó. O índice de refração do meio A, que é esse meio aqui em cima, mais clarinho aqui, branquinho como a tela, é menor que o índice de refração do meio B. E o meio B é esse meio de baixo, que está meio azulzinho aqui, sabe? É um azul meio indeciso aqui. Então aqui eu tenho os dois meios, A e B, e o problema te disse que o índice de refração do meio A é menor que o índice de refração do meio B. Aí você, como um bom jubialuno, como uma boa jubialuna, respira fundo e se lembra. Bom, índice de refração absoluto é um indicador. Ele indica algo. O que é mesmo que o índice de refração indica? Bom, Grego, indica a dificuldade. Eu lembro da aula anterior. Sim, indica o grau de dificuldade da luz. Então, se você analisar essa informação aqui com palavras, o que você tem que entender? Que a dificuldade da luz no meio A é menor do que a dificuldade da luz no meio B. Bom, se a dificuldade no meio A é menor, isso significa que o meio A é o meio mais fácil para a luz se propagar. E o meio B é um meio mais difícil para a luz se propagar. Por exemplo, ar e água. Seriam dois bons exemplos para representar isso. É mais fácil para a luz se propagar no ar, onde as moléculas são menores e mais afastadas, do que na água, onde as moléculas são maiores e mais próximas, certo?
Então o grau de dificuldade no meio A é menor. E se ele não te disser isso com palavras ou com valores de velocidade, ele vai te dar essa informação através dos índices de refração absolutos. Índice indica a dificuldade. Você tem que olhar para essa informação e entender qual é o meio mais fácil, qual é o meio mais difícil. Beleza? Então agora vamos abrir uma chave aqui, vamos entender tudo o que acontece. A velocidade diminui quando ele vai do meio A para o meio B. Fácil de entender? Sim. Se você já imaginou, entendeu isso aqui, então é fácil de entender, porque se a luz está indo do meio onde ela se propaga com mais facilidade e está indo para um meio onde é mais difícil para ela se propagar, se a luz está indo para um meio mais difícil, faz sentido que a velocidade diminua, certo? O comprimento de onda diminui na mesma proporção, já que, olha, eu deixei em vermelhinho aqui para destacar, já que a frequência não muda na refração. Lembra da equação fundamental da ondulatória? V igual ao lambda F, então tá fácil. Se o F não muda, então a velocidade e o comprimento de onda são diretamente proporcionais. É o que eu estou te mostrando aqui. Fechado, fechadaço. Então agora vamos lá. Deixa eu pegar eu não peguei uma cor legal, vou pegar um vermelhinho. Então agora imagina a mesma situação. Eu continuo tendo o meio de cima como sendo o meio mais fácil, e o meio de baixo como sendo mais difícil, como eu tinha no slide anterior. No entanto, agora, o ângulo de incidência, eu não quero mais que seja 0 graus. Imagina um raio de luz incidindo aqui, com um ângulo de incidência I. E tem mais, eu vou chutar um valor para o I, tá? Suponhamos que o I seja um ângulo de 60 graus. Beleza? Então essa é uma informação do problema. Ele está te dizendo que o meio o meio A, cujo ângulo de incidência é esse I aqui, vale 60 graus o ângulo de incidência. Mas olha só, se ele te disse que o meio A é o meio mais fácil e o meio B é o mais difícil, isso significa que o índice de refração do meio A é menor. Lembra dessa informação aqui? O índice de refração do meio A é menor do que o índice de refração do meio B. Tá, então se ele é menor, eu vou colocar um valor aqui para a gente trabalhar numericamente. Imagina então que esse índice de refração é menor, então eu vou colocar o menor de todos. O índice de refração do meio A então vai ser 1. Então o meio A ou é ar ou é vácuo. Beleza? Vou colocar um valor para o meio B. Para o índice de refração do meio B. O índice de refração do meio B eu vou colocar um valor que você vai ver que é um valor bem conveniente, o que eu vou escolher aqui, raiz de 3. Raiz de 3 é algo em torno de 1,7, 1,73, mais ou menos, tá? Esse é o valor, raiz de 3, que é maior do que 1. 1,7 é maior do que 1, certo? Então, esse índice de refração aqui do meio B é maior que o índice de refração do meio A. A dificuldade no meio B é maior do que a dificuldade no meio A. Por isso que eu coloquei aqui que o meio B é o meio mais difícil. Agora me diga, aplicando a segunda lei, porque a gente está estudando as consequências da segunda lei, aplicando a segunda lei para esse caso, será que eu consigo descobrir quanto vai ser o ângulo de refração? Claro que eu consigo, quer ver? Lembra aqui da segunda lei, lembra comigo da segunda lei. A segunda lei diz o seguinte, o seno de I dividido pelo seno de R é o índice do segundo meio dividido pelo índice do primeiro meio. O seno de I, o seno do ângulo de incidência. Bom, se o ângulo de incidência é 60 graus, o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. O seno de R, bom, eu não sei ainda quanto vale o R, então eu vou deixar aqui seno de R. É igual. O índice de refração do segundo meio. Você identifica aqui que o segundo meio é o meio B, né? O primeiro meio é de onde a luz está vindo, de onde a luz começa, o segundo meio é para onde ela está indo, é para onde ela vai. Então o meio A seria o primeiro meio, é o meio 1, e o meio B é o segundo meio, meio 2. Então o índice de refração do segundo meio é o índice de refração do meio B, que vale raiz de 3. Agora você entende por que esse valor que eu escolhi, raiz de 3, era um valor conveniente. Está vendo aqui o seno de 60? Claro, eu escolhi esse valor para que eu possa simplificar. Dividido pelo índice de refração do meio 1.
E o índice do meio 1, lembra que eu tinha colocado aqui nas informações? Vale 1. Ou é ar ou é vácuo. Então vale 1. Eu já posso simplificar direto aqui o raiz de 3 por raiz de 3. Vai ficar 1 aqui e 1 aqui. Portanto, seno de R vezes 1, seno de R é igual a 1 sobre 2 vezes 1. É igual a 1 sobre 2. E se o seno de R é 1 sobre 2, é porque o ângulo R vale 30 graus. Portanto, esse raio de luz ele vai ter que atravessar aqui assim, ó, formando um ângulo R menor. Você quer era 60, e a gente acabou de descobrir que o ângulo R vale 30 graus. Então veja qual foi o comportamento desse raio de luz quando ele passou de um meio mais fácil para um meio mais difícil. O que aconteceu com esse raio de luz? Bom, o comportamento dele, esse raio de luz, ele se aproximou da normal. Perceba que o ângulo de incidência era 60, mas o ângulo de refração é 30. Então o raio refratado ficou mais perto da normal do que o raio incidente. Ele se aproximou da normal. E esse cálculo é para comprovar essa consequência. Então, quando um raio de luz atravessa de um meio mais fácil, que é aquele que tem um índice de refração menor, para um meio mais difícil, que é aquele que tem um índice de refração mais alto, quando vai do meio mais fácil para o mais difícil, quando vai do N menor para o N maior, desde que não seja uma incidência perpendicular, uma incidência normal, qualquer outro ângulo de incidência que não seja zero, o que acontece com o raio de luz? Ele vai se aproximar da normal. E essa era a consequência que eu queria te mostrar. Então, opa, deixa eu fazer aqui, peraí, borracha, eu quero apagar isso aqui, certo? Então, sempre que o raio de luz for do meio mais fácil para o meio mais difícil, o que acontece com ele quando ele vai de um meio mais fácil para o meio mais difícil? Vamos lá. Primeiro, o índice de refração do meio A é menor que o do meio B, né? Eu já tinha colocado até os valores aqui, que eram menores. Tá. Aí o que acontece com a velocidade? Diminui, porque ele está indo de um meio mais fácil, está indo para o meio mais difícil. Comprimento de onda diminui na mesma frequência, na mesma proporção, perdão, mas a frequência se mantém a mesma, a frequência não muda. E aí os cálculos a gente faz usando a lei de Snell-Descartes, que eu até te mostrei como que usa aqui num exemplozinho numérico. Um detalhe importante, quando isso aqui acontece, o raio de luz se aproxima da normal, certo? Indo do meio mais fácil para um meio mais difícil, na física a gente usa o seguinte jargão. Quando aquele meio que tem um índice de refração menor, é o meio menos refringente. Aquele meio que tem um índice de refração mais alto, é o meio mais refringente. Então, quando a luz vai do meio menos refringente, meio menos difícil, mais fácil, para o meio mais refringente, para o meio mais difícil, ela se aproxima da normal. A não ser quando a incidência é normal, né? A não ser quando o raio de luz já vem com um ângulo de incidência igual a zero, que eu te mostrei, que não tem desvio nenhum. Fechado? Essa é consequência da segunda lei. Agora imagina os mesmos dois meios, tá? Os mesmos dois, o meio C e o meio D. Continuo falando dos mesmos dois. O meio C é o meio mais difícil, o meio B é o meio mais fácil. O meio mais difícil é aquele que tem um índice de refração mais alto, é o meio mais refringente. E o meio D é o meio que é mais fácil, tem um índice de refração menor. Lembra que o índice de refração indica a dificuldade. Então o meio D é o meio menos refringente. Beleza? Aí um raio de luz incide com um ângulo diferente de zero. Esse ângulo de incidência eu vou chutar um ângulo aqui, vai. Imagina que ele seja 30 graus. Beleza? Então você tem um ângulo de incidência como sendo 30 graus. O que vai acontecer com esse raio de luz? Pelo menos com aquela parcela desse raio de luz que vai atravessar para o meio D, que vai sofrer refração.
Lembra, não esquece, não esquece. A gente está estudando refração, mas uma parte dessa luz sempre se reflete, sempre. Então, pelo menos uma parte dela vai sofrer reflexão sempre. Agora, a refração pode nem acontecer, a gente vai ver nas próximas aulas que tem situação de reflexão total. Só um spoiler aqui, né? Pode acontecer reflexão total. Mas, enfim, quando a reflexão não é total, pelo menos a reflexão parcial sempre vai acontecer. É que nessa aula não interessa pra gente essa reflexão. A gente está estudando a refração, só aquela parte da luz que vai atravessar. O que vai acontecer com a parte da luz que atravessou para o meio D? Para o meio mais fácil. O que acontece? Vamos ver matematicamente? Vamos lá. Se o meio C é o meio mais difícil, é o que tem um índice de refração mais alto. Se ele tem um índice de refração mais alto, eu vou chutar um valor aqui. O índice de refração do meio C, então, coloca ele como, raiz de 2. Dá 1,4, 1,41 mais ou menos. O meio D, o meio mais fácil, vamos colocar o índice de refração do meio D como sendo 1. Você deve estar rindo, você já sabe até que meios podem ser aqui no meio D. Se o índice vale 1, ou é ar ou é vácuo. Todos os outros são maiores que 1, como esse aqui, por exemplo, 1,4, 1,41. Beleza? Então me ajudem a calcular qual vai ser o ângulo que vai ser formado aqui no meio D, no meio mais fácil. Para isso, a gente usa a lei de Snell-Descartes, que diz que o seno de I sobre o seno de R é igual ao N do segundo meio dividido pelo N do primeiro meio. Seno de I, o ângulo de incidência, o problema te deu, 30 graus. Seno de 30, você se lembra, 1 sobre 2, dividido pelo seno de R. O seno de R eu não sei ainda quanto vale o R, eu vou calcular. Seno de R. Isso é igual ao N do segundo meio. Bom, qual dos dois aqui é o primeiro meio? O primeiro meio é de onde a luz está vindo. Então o meio C é o meu primeiro meio. O meio do segundo meio é para onde a luz está indo, para onde ela foi. A luz está indo para o meio D. Então o meio D é o meu segundo meio. Na lei de Snell, o índice do segundo meio vem em cima do índice do primeiro meio. É N2 sobre N1. Então N2 é o índice de refração do meio D, que vale 1, dividido por N1. O N1 é o meio C. O índice vale raiz de 2. Então agora você faz um produto cruzado, seno de R vezes 1, seno de R, 1 sobre 2 vezes raiz de 2, fica raiz de 2 sobre 2. E se o seno de R é raiz de 2 sobre 2, é um seno que você conhece, eu tenho certeza que você conhece. Se o seno de R é raiz de 2 sobre 2, é porque o ângulo R vale 45 graus. E se o R vale 45 graus, você já imagina o que vai acontecer aqui. Esse raio de luz, bom, aqui é 30, 45 graus significa que ele vai se afastar da normal. Então esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 45 graus, maior do que o 30. Ou seja, quando o raio de luz vai de um meio mais difícil, mais refringente, para um meio mais fácil, ele se afasta da normal. Se ele vai do meio mais fácil para o mais difícil, ele se aproxima da normal. Se ele vai do mais difícil para o mais fácil, ele se afasta da normal. Beleza? E daí para frente, só para que fique, printa essa tela aqui, que eu vou apagar esse cálculo que eu fiz aqui. Cálculo era da aula passada, isso aqui é só para representar para você. Mas o que eu quero que você se lembre comigo agora? A teoria inteira da refração, só levando em conta o fato do ângulo do índice de refração do meio C ser maior que do meio D. Ou, com outras palavras, o meio C ser o meio mais difícil e o meio D ser o meio mais fácil, certo? O índice maior é um indicador de dificuldade, então é meio mais difícil do meio C. O que acontece do ponto de vista da velocidade? Se está indo do meio mais difícil para o meio mais fácil, a velocidade vai aumentar. Claro, a luz está indo para o meio mais fácil. O comprimento de onda aumenta na mesma frequência. Na mesma frequência, eu me atrapalhei com essa mesma frequência aqui. Na mesma proporção. E a frequência se mantém a mesma.
ou seja, se mantém inalterada. E qualquer cálculo você faz como eu fiz, né? Usa a lei de Snell-Descartes. Beleza? Então, quando a luz vai do meio mais difícil para o meio mais fácil, do meio mais refringente para o meio menos refringente, ela vai se afastar da normal. Ela vai se afastar da normal, ou ela se afasta da normal, certo? A luz se afasta da normal quando vai do meio mais difícil para o mais fácil, a não ser que seja uma incidência com ângulo I igual a zero, que daí ela segue reto. É o único caso que não tem desvio. Fechado, beleza. Então aqui a gente finaliza as consequências da segunda lei. Um exercício para fechar a aula com chave de ouro. Vai lá, um feixe de luz monocromática atravessa a interface entre dois meios transparentes, com índices de refração N1 e N2. O meio 1 está aqui, o N1 é o índice de refração do meio de cima, o N2 é o índice de refração do meio de baixo. E aqui você tem θ1, que seria o ângulo de incidência, e o θ2 aqui, né? Esse θ2 deveria estar aqui dentro, não coube aqui dentro, que é o ângulo de refração. Lembra que os ângulos a gente sempre mede em relação à normal, nunca em relação à superfície. Com base na figura, é correto afirmar que, ao passar do meio com índice de refração 1 para o meio com índice de refração 2, e quando eu falo índice de refração aqui, estou falando de índice de refração absoluto, certo? A velocidade, a frequência e o comprimento de onda, respectivamente, vai lá. Primeiro, o que aconteceu com a velocidade da luz quando passou do meio N1 para o meio N2? Você percebeu o que aconteceu com a luz? Ela se aproximou da normal. Quando que se aproxima da normal? Quando está indo do meio mais fácil para o meio mais difícil. Quando está indo do índice de refração menor para o índice de refração maior. Veja, o que aconteceu com o ângulo? O ângulo não diminuiu? O θ2 não é menor do que o θ1? Se o ângulo diminuiu, é porque a velocidade diminuiu. Pois quando você olha para dois meios, onde tem um ângulo maior, significa que a velocidade é maior. E se a velocidade é maior, o índice de refração é menor. Beleza? E a frequência é a mesma, já que a frequência não vai mudar. Você lembra disso? Eu repeti muitas vezes essa informação. Agora vamos lá. Eu já sei onde o índice de refração é menor. É naquele lugar onde a velocidade é maior. A velocidade é maior onde o ângulo é maior. Já que quando vai para o meio mais difícil se aproxima da normal. Então quando a velocidade diminui, o ângulo diminui. E o comprimento de onda, para poder fechar a questão. Comprimento de onda, como a frequência é a mesma, comprimento de onda e velocidade são diretamente proporcionais. Então se a velocidade aumentou, é porque o comprimento de onda ficou maior. Aqui no meio 2, se a velocidade diminuiu, é porque o comprimento de onda diminuiu. Bom, eu falei a matéria inteira aqui desse exercício, agora é só encontrar qual é a afirmativa correta. Bom, em ordem, tá? A velocidade, a frequência e o comprimento de onda. O que acontece quando ela passa do meio 1 para o meio 2? Primeiro, o que acontece com a velocidade? Saiu de onde a velocidade era maior e foi para onde a velocidade era menor. Então a velocidade diminui. Tiro permanece, tiro aumenta. Diminui, diminui. Bom, o que acontece com a frequência? A frequência se mantém a mesma. Lembra que a frequência não muda na refração. Então eu elimino a letra D. A letra E, desculpa. Então a resposta só pode ser a letra D. Diminui, permanece. Vamos confirmar se o comprimento de onda também diminui? Claro, comprimento de onda e velocidade são diretamente proporcionais. Se a velocidade diminuiu quando passou para o meio 2, o comprimento de onda diminuiu também e a frequência não mudou. Esta permaneceu constante. Fechado, beleza! Aqui a gente finaliza essa aula com as consequências e já te garanto, tá? Mais da metade dos exercícios que envolvem refração a gente já consegue resolver nesse momento. Mas ainda teremos outras videoaulas para complementar o fenômeno da refração. Tranquilo? Um grande abraço. Fica com Deus.